Quero te convidar para acompanhar comigo um destaque do nosso portal sbtnews.com.br. A gente te conta que o presidente Lula sancionou com veto penduricalhos o projeto de reajuste salarial para carreiras na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e também no Tribunal de Contas da União. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Quem traz os detalhes para a gente, quem está chegando aqui agora, Kenzo Machida, direto do Distrito Federal de Brasília, para conversar com a gente. Tudo bem, Kenzo? Seja bem-vindo. Bom dia. Excelente quarta-feira de cinzas para você. Olá, Luara, muito bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente, esse texto foi divulgado, inclusive os vetos foram divulgados na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira. O que foi aprovado, então? Né? Foi aprovado esse reajuste salarial, então, aí, tinha sido aprovado no Congresso, prevê, então, um aumento de 8% para os secretários parlamentares, mesmo índice concedido ao Judiciário. Já servidores efetivos e de carreira vão ter um reajuste na ordem de 9,25%, enquanto os comissionados receberão um reajuste ponderado aí em 8,63%. Né? O presidente da Casa, Hugo Mota, inclusive falou na época em que essa medida foi aprovada dentro do Congresso, da equalização, da igualdade, né? Da não diferenciação entre as carreiras dos poderes, tanto judiciário, executivo quanto legislativo. E o presidente Lula, então, sancionou com alguns vetos esse projeto de reajuste salarial pela carreira da Câmara dos Deputados, também do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União. Essa medida, então, foi publicada no Diário Oficial da União. A proposta previa um reajuste, recapitulando, de 8% a 9% para o ano de 2026. Também foram sancionados o reconhecimento das 3 carreiras como típicas do Estado, no caso do Tribunal de Contas da União, a ampliação também do número de cargos, a elevação dos níveis ainda de funções de confiança e a exigência de nível superior para os cargos. Em contrapartida, o presidente Lula vetou o escalonamento dos reajustes que estavam previstos, então, para os anos de 2027, 2028 e 2029. Qual foi a justificativa para esse veto que o presidente deu? O presidente deu esse veto por conta de uma regra na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? A justificativa do Palácio do Planalto é que não há como o governo atual aumentar, ou seja, chancelar o aumento salarial para os anos em que ainda não se sabe se o presidente ainda estará no mandato. Ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal impede a criação de despesas obrigatórias, que é o pagamento do funcionalismo público, no fim de um mandato, e que não possam ser integralmente cumpridas até o fim da gestão. Então, por isso, Lula autorizou apenas esse aumento para o ano de 2026, 2027, 2028 e 2029. Esse reajuste não foi autorizado, foi vetado. Outro veto também que foi feito ali pelo Palácio do Planalto é em relação à criação da licença compensatória, que previa, na verdade, conceder dias de folgas remuneradas pelo acúmulo de atividades extras. Vamos lembrar que isso gerou uma repercussão muito grande da opinião pública, muitas críticas em relação a esse ponto exato que tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional. O acúmulo de funções ali nas sessões noturnas, auditorias e plantões, esse servidor teria como benefício, pelo texto que tinha sido aprovado no Congresso, a escolher, né, tanto ser remunerado financeiramente ou então ainda ser compensado em folgas. Isso iria gerar ali um aumento muito grande nos custos, porque se fosse pago em dinheiro para esse servidor poderia ultrapassar o teto salarial do funcionalismo público, que é de R$ 46.366. Por outro lado, Lula sancionou a substituição das gratificações de desempenho pela gratificação de desempenho e alinhamento estratégico, né, de natureza remuneratória, e sujeita também
ao teto constitucional. Segundo a portaria, o benefício corresponde ao percentual que varia de 40% a 100% no máximo sobre o vencimento básico do cargo ocupado. Então, recapitulando aqui para vocês que estão nos acompanhando, né? O que foi vetado pelo presidente Lula? Os trechos que autorizavam os pagamentos retroativos de despesas continuadas por afronta à Constituição Federal. Foi vetado também os dispositivos que instituíam licença compensatória para as funções comissionadas e de assessoramento, com possibilidade de conversão com indenização, ou seja, em dinheiro. E também foram vetadas as regras que previam uma fórmula de cálculo semestral para aposentadorias e pensões por incompatibilidade a uma emenda constitucional. O que foi sancionado pelo presidente? O presidente sancionou, então, das atuais gratificações, a substituição das atuais gratificações de desempenho pela gratificação de desempenho e alinhamento estratégico de natureza remuneratória e sujeita também ao teto constitucional do funcionalismo público. Ele também sancionou o reconhecimento das 3 carreiras como típicas de Estado, garantindo, então, aos servidores maior segurança, previsibilidade e proteção com detentores de funções essenciais aos poderes da República. No caso do Tribunal de Contas da União, a ampliação também do número de cargo e a elevação de níveis de funções de confiança e a exigência também de nível superior para todos os cargos. É importante a gente lembrar que todos esses vetos que foram dados pelo Palácio do Planalto e divulgados no Diário Oficial da União, eles ainda podem ser derrubados pelo Congresso Nacional. Luara. Muito obrigada a Kenzo Machida, direto de Brasília, trazendo todos os destaques e detalhes para a gente dessa notícia do nosso portal. Até a próxima, Kenzo. Excelente quarta-feira para você.